Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte do tema de hoje, né? Que é o que a gente estava falando, pessoal. A gente falou aí na primeira parte, né? Sobre aí o tema que a gente de- discorreu na primeira parte. Então, o que é o tema que a gente discorreu? É o que é a vigilância espiritual, né, pessoal? O que a gente viu que era essa vigilância espiritual? E porque temos que estar atento à nossa vida espiritual, tá, pessoal? Então, a vigilância a gente viu na primeira parte, ele fala que é um conceito falado em várias tradições religiosas, tá? Maioria aí, tá? Fala sobre essa vigilância espiritual e descreve como uma atitude de estar atento. Então, uma atitude que vem da sua consciência de estar atento à realidade espiritual e à realidade temporais, que é aqui no tempo. Então, tá atento a essa realidade também, não só a do mundo espiritual, tá? Que ele fala, o intuito é de evitar a corrupção do coração e do sentido pelo pecado, então, pelo erro. É você evitar isso, tá? Você que está com Deus, em conexão com Deus, você despertou a consciência, você está trabalhando a consciência, crescendo, entrando numa frequência boa, você tem que estar atento, porque a corrupção está aí, tá? E você pode ser pego por ela, tá? Aí ele fala, a vigilância espiritual é importante para o crescimento e a maturidade da pessoa que crê em Deus. Então é importante você. Então a pessoa madura, ela tem experiência, então ela vigia melhor do que aquela que é criança. Então, aquele que é adulto, ele tem que cuidar daquelas pessoas que ainda é criança espiritual. É o que eu faço aqui, tá, pessoal? Chegaram muito aqui no meu canal, muita criança. Tá? Criança é assim, tá? Começa a espernear, falar coisa, tá? E a gente tem que entender esse nível de consciência, tá? Tem que entender essas pessoas. É o nível de que ela tá, é criança ainda, não é uma pessoa madura, ainda não teve um crescimento espiritual, uma maturidade para entender aonde está o erro e aonde está a verdade. Essas crianças, ela vai com qualquer um. Vem cá, criança, ela vai. Aí outro pregador, vem cá, ela vai também. É assim, pessoal, tá? Precisa de uma maturidade, de um crescimento espiritual. Aí ele fala, ela então, a vigilância, né? Permite que os fiéis identifiquem e resistam à influência negativa que pode surgir em sua vida. Então, ele tem que identificar e resistir aí esse mal, essa coisa negativa, para não tirar você da vida espiritual que a gente tem, tá, pessoal? Nossa, eu já vi muitos aí que já foi, tá, pessoal? Começou até bem, mas o inimigo deu uma invertida e o cara caiu, tá? É isso, velho. Por isso que a gente tem que estar forte, resistir, crescer, ter uma intimidade com Deus para a gente resistir o mal, tá? Aí o que é que ele fala, a gente viu na primeira parte? Ele diz que algumas práticas podem ajudar a vigilância espiritual. Qual é essas práticas? Manter a vida de oração constante, buscar orientação das pessoas espiritualizadas, cultivar a sobriedade, então tem que estar sóbrio, tá? Manter a mente clara e equilibrada. Discernir, então ter discernimento entre a verdadeiro e o enganoso. Temos que colocar isso em prática. Tomar decisões sábias e alinhadas com o propósito de Deus. Então, temos que tomar decisões sábias, né?
que esteja de acordo com a espiritualidade, né? Aí ele fala, a prática estar atento e vigilante em relação à vida é buscar sempre a santidade e a proximidade com Deus. Então, você quer estar atento e vigilante, você busca a relação, a sua vida espiritual com a santidade e a proximidade com Deus. A gente tem que buscar, porque ele que vai nos guiar, essa intimidade, ele vai nos orientar qual caminho a gente deve seguir, né? E ele vai falar, buscar constantemente aprimorar sua relação com o divino. Então, constantemente que você busca um aprimoramento, entrar na frequência, essa vigilância vai estar em alta, tá? Você vai perceber erro aí, engano, tudo como é canto aí, tá? Aí ele fala, a vigilância espiritual é essencial para manter a vida espiritual saudável. Então, para você ter uma vida espiritual saudável, do espírito, né? O espírito está saudável, não é o corpo não, pessoal. É o espírito. É saudável em sintonia com o ensinamento das escrituras. Então, a vigilância vai fazer isso, que você se torne mais saudável. Porque você, coisas erradas, não, isso aí é negativo, não. Você está desviando. Você está, então, vai mantendo você numa santidade, numa sintonia, no ensinamento das escrituras. Tá? Aí a gente viu na primeira parte também que o adversário está sempre à espreita para desviar do caminho da fé. Não foi isso? Por isso ele fala, a importância da vigilância é crucial para que a pessoa que crê em Deus ajude a identificar e resistir às tentações, à armadilha e o engano que pode desviar o nosso foco de Deus. Então, é isso que o inimigo quer, tá? Desviar você, tirar você da frequência aí que você tá. Ele conseguiu, pronto, derrubamos ele, eita, pronto. É isso que ele quer, tá? Mas quando você ficar, é um negócio sério, tá, pessoal? Ele inverte mesmo, tá? Aí ele fala, por isso o discernimento espiritual é uma habilidade que se desenvolve com a vigilância espiritual. Então, há um desenvolvimento quando você está vigilante. Você começa a vigiar, então você vai pegando a prática. Ele aí fala que permite distinguir o que é de Deus e o que não é. Essa capacidade é vital, pois o mundo está cheio, então, está cheio de engano, né? O mundo está cheio de mensagem que influencia a pessoa que pode parecer boa. Então, essa influência que o mundo está cheio pode parecer boa, mas que, na verdade, pode nos afastar da verdade divina. É isso, pessoal, tá? Por isso que essa vigilância é importante. E ela vem através dessa comunhão com o nosso Deus, tá? Aí ele fala, a prática constante da vida ajuda a afinar nossos ouvidos espiritual. Então, o ouvido espiritual fica atento ao que o Espírito vai guiar você quando você está nessa vigilância, tá? Aí, o que é que a gente viu na primeira parte? A gente viu que a vigilância espiritual não é uma prática isolada. Deve ser vivida em grupo. Então, por que ele fala isso? Porque ele diz que a comunhão com os irmãos nos proporciona um suporte e encorajamento mútuo. Juntos podemos vigiar um ao outro. O grupo é um lugar onde podemos aprender a ser mais vigilante e a apoiar um ao outro em nossa jornada espiritual. Então, não é sozinho, tá, pessoal? A gente precisa de ajuda. Vocês precisaram aqui da minha ajuda, eu ajudei. É um ao outro. Então, quando eu precisar da ajuda, vocês me ajudando também, para eu continuar a minha caminhada. Tá? Que eu comecei, eu tenho que continuar. Então, por isso que eu agradeço muito vocês que estão me apoiando. Não, irmão, continue, tá?
tá sendo muito bom, então você está ajudando eu a continuar na minha caminhada. E tô olhando, vigiando, tá? Tudo que vocês falam, para ver se eu tô ainda na frequência ou então se eu já desviei, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Não tenho o que fazer, tá? Eu sou ser humano igual a você, tá? Não me coloco como super-homem, como tem alguns que se colocam como super-homem, aí vem lá o inimigo com a agulha, ó, fura a bola dele, ele se murcha tudo. Tá, pessoal? A gente é um ser humano que estamos na mesma batalha, tá? É melhorando a cada dia, tá, pessoal? Aí ele fala: a falta de vigilância espiritual pode levar sérias consequências na vida espiritual de uma pessoa que crê em Deus. Sem essa vigilância, não é fácil cair em tentação e se desviar do caminho que Deus traçou para nós. Então, se você, pessoal, está em falta dessa vigilância, você anda totalmente sem observar nada, sem uma direção espiritual, uma vigilância, pode levar sérias consequências na sua vida espiritual. Então, espiritualmente, você pode cair de uma pessoa que crê em Deus. Então, se você crê em Deus, você não pode faltar essa vigilância. Você tem que estar atento à vigilância, tem que estar atento às situações, porque existe o mal aqui, existe o erro aqui, existe o engano aqui nessa era. A gente vive nesse contexto de dualidade, tá? Aí ele fala, sem essa vigilância, é fácil cair em tentação. Então, se você não está vigilante, você cai facilmente na cilada do inimigo e se desvia do caminho que Deus traçou para nós. Então, você se desvia daquele caminho que Deus preparou para você. Aí ele fala, por isso a palavra de Deus é um guia indispensável na vigilância espiritual. Então, temos que buscar a palavra de Deus. O que é que Deus está querendo falar com a gente? Buscar aquela essência, para que Deus... O que é que você quer, Deus, tá? Para que eu não erre pelo caminho aí. Então, temos que buscar essa direção. A palavra de Deus é indispensável na vigilância espiritual. Ele fala, através da Escritura encontramos princípios e verdade que nos ajuda a discernir. Então, vem o discernimento, né, espiritual, as situações que enfrentamos. Então, cada situação que enfrentamos aqui, precisamos discernir essa situação com a ajuda da verdade que vem de Deus. Aí ele fala, a leitura e a meditação na Escritura não apenas nos informam, também nos transforma, nos dando nosso caráter e nossa capacidade a viver de maneira que agrada a Deus. Então, a palavra não só nos informa, mas transforma também. Transforma o nosso ser, porque a palavra é viva e eficaz, espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e da medula. Não é assim que está lá escrito em Hebreus, pessoal? Né? A palavra é viva e eficaz. Então, elas não informam só a gente das coisas, mas também transformam o nosso caráter e nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. À medida que nos tornamos mais vigilantes, também nos tornamos mais conscientes da nossa fraqueza e área que precisamos melhorar. Então, precisamos melhorar. A palavra vai mostrando para a gente, estou errado aqui, não estou de acordo com a... Vai mostrando, pessoal, por isso que incomoda, tá? Tem vídeo aqui que incomodou bastante muita gente, até me incomodou também, mas é a verdade. Você vai se apoiar na verdade ou na mentira? Tá?
É uma escolha, tá, pessoal? A sua consciência tem que fazer. Você quer a verdade ou quer a mentira? Você quer o engano ou você quer se aproximar de Deus ou você quer se afastar de Deus? Né? E ficar mais perto do inimigo. É sua decisão. E Deus respeita isso, tá? Deus respeita essa decisão sua. Ele espera que você escolha o bem, tá? Então, a palavra de Deus é uma ferramenta que vai ajudar a gente a ter essa frequência de vigilância espiritual, porque ela vai nos informar, vai transformar também o nosso caráter, vai dar capacidade de a gente de viver de maneira que agrade a Deus. Por quê? Ele fala, à medida que nos tornamos mais vigilantes, então, entramos nessa frequência, também nos tornamos mais conscientes. Então, começando a ter mais consciência. É o que eu estou fazendo aqui. É fazer com que você tenha mais consciência. Por quê? É consciência de nossa fraqueza e a área que precisamos melhorar. Então você vai olhar, nossa, eu estou errado aqui. Eu preciso me alinhar com a vontade de Deus. Então você olha aquela área que você está em falha, então você precisa melhorar. Entende, pessoal? É isso que como é que se diz, a gente precisa fazer, né? E eu tô aqui gravando os vídeos para você tomar consciência. Agora, se você não quer tomar consciência, não dá ouvido, aí não posso fazer nada por você, pessoal. Tá? Aí eu sinto muito, tá? Então, a pergunta agora que não quer calar, mas já tá calando. Tomar um chazinho aqui. Pergunta que não quer calar, mas já tá calando é... A Bíblia fala sobre essa vigilância espiritual. A Bíblia é cheia de aviso, pessoal. É cheio de pra gente tomar, estar vigilante, tá? A Bíblia é muito... Mas eu tirei aqui alguns versículos, porque senão a gente ia ficar aqui a noite toda lendo só coisas sobre vigilância, tá? Mas aí, vamos ler aqui, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Cristo fala, pessoal. Os discípulos, né? Vigiai e orai. Tem que vigiar e orar, né, pessoal? Para que não entre em tentação. Porque tem tentação, pessoal. Senão Cristo não falava isso. Tem tentação. O espírito, então, o espírito da pessoa que está na espírito, na verdade, está pronto. Está pronto. Mas a carne é fraca. Você tem um corpo ainda de carne. Você tem que estar vigiando as energias do corpo, as energias que vêm de fora, o dinheiro, a ganância. Então você tem que estar vigiando tudo isso. Aí ele fala, Mateus 25, versículo 13. Portanto, fique vigiando, porque você não sabe qual é o dia e a hora. Então, fique vigiando. Você não sabe o dia e a hora que eu vou chegar aí para resolver. Talvez você seja pego de surpresa. Mas aquele que é escolhido, aquele que é chamado, aquele que está na frequência, ele percebe com antecedência a proximidade de Cristo. Ele percebe. Ele percebe o engano. Ele percebe onde tem verdade. Então, por quê? O espírito dele começa a ter capacidade, tá? De discernimento. Aí, Provérbio 4, 23. Vigia, acima de tudo, o teu pensamento, porque dele depende a tua vida. Então, o que é que a gente tem que vigiar também, pessoal? O nosso pensamento. O que é que a gente está pensando bobagem? O que é que a gente está pensando, pessoal? Por quê? A nossa vida, a vida espiritual, depende desse pensamento. De acordo com o que você está pensando, vai decidir a tua vida.
vai depender a sua. Tá? Por isso que a gente tem que vigiar. O pensamento também. Aí, 1 Pedro 5, versículo 8. Esteja alerta e vigilante, porque o inimigo de vocês... Então, quem é o nosso inimigo, pessoal? O diabo. Aí, ó, Pedro falou. Ronda em volta, então está rondando como um leão faminto. Então ele está em volta como um leão faminto, que runge à procura de alguma vítima para devorar. Então ele está procurando, ele está em volta rodeando, procurando uma vítima para quem possa devorar, pessoal. Eu sinto muito, tá? E é isso, pessoal. Se a gente não ficar atento, vai acontecer essas coisas. Aí ele fala, Provérbio 13, versículo 3. Quem vigia a sua palavra conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Então, a gente também tem que vigiar aquilo que a gente está falando, tá, pessoal? É que a gente está se comportando, falando, a gente tem que vigiar, conservar as palavras, falar o necessário, o que precisa ser falado, não falar demais, porque quando você fala demais, arruína a si mesmo. Então vem ruína porque você está falando demais, tá? É um perigo aí, sua vida está em jogo, tá? Por isso que eu tomo cuidado aqui nas palavras que eu vou falar, tá? Não, eu não falo de grupo nenhum, não dou nome nenhum, tá? Eu dou um exemplo, tá? Para que a pessoa perceba onde está o erro. Porque eu estou percebendo, outra pessoa não está. Ela está no grupo e não percebe o erro. Então tem que ter cuidado, tá? Vigiar nisso também. Aí, 1 Coríntios 16, versículo 13. Vigiai e permanecer firme na fé. Portai-vos corajosamente e sede forte. Então, até Paulo, né, manda os irmãos vigiar, permanecer firme na fé e se postar corajosamente e sede forte. Então, ter força, né? Entende? Aí ele fala, aqui, Apocalipse 16, versículo 15. Vamos ler aqui, pessoal. Eis que venho como ladrão. Então, quem é que vem como ladrão, pessoal? Quem é? Cristo, né? Feliz aquele que permanece vigilante. Então, feliz é aquele que está vigilante, está percebendo que Cristo está vindo e conserva consigo as suas vestes. Então, conserva-se na frequência da ética, da moralidade. Então, ele conserva aquelas vestes espirituais que ele criou, para que não ande nu. Esse nu aqui é o nu espiritual, tá, pessoal? Não é nu assim, sem roupa, não, tá? Porque essas vestes é espiritual. E não seja vista a sua vergonha. Então, não veja a sua vergonha. Você vai passar vergonha quando Cristo voltar, se você não tiver com aquela frequência, aquelas vestes espirituais. Você vai ter vergonha. Você, é igual como você tivesse nu. Você já viu você sair nu como uma vergonha que não é? Entende, pessoal? Nossa, então, Cristo ele vem como ladrão para quem? Para aqueles que não estão vigilantes. Mas para aqueles que estão vigilantes, não vai ser pego de surpresa. Quem está aí dormindo aí, até em grupo religioso, tá aí dormindo, não vai perceber quando Cristo voltar
e vai ser como ladrão, porque o ladrão não avisa quando vai entrar. Olha, eu vou entrar na sua casa sexta-feira para roubar as coisas lá. O ladrão não faz isso. O ladrão vem de quê? Surpresa. Por isso que ele fez essa comparação, tá? Aí, Lucas 21, 34 até o 36. Vamos ler aqui, pessoal. Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de você de libertinagem e bebedeira e ansiedade dessa vida. Então, olha o que ele fala aqui em Lucas, né? Tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira e da ansiedade da vida. Então, preocupado com muitas coisas da vida, tá? Esqueça das coisas espirituais. Aí ele fala, e aquele dia venha sobre você inesperadamente. Então, o dia que Cristo voltar, pegue você de surpresa. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Então, ele virá e todos que estão sobre a face da terra vai ver ele. Você pode ser pego de surpresa. Por isso que tem que estar vigiando, tá, pessoal? Ele diz que todos os que vivem na face de toda a terra, o que estejam sempre atentos. Então ele fala, estejam sempre atentos, ore para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, para você escapar do que há por vir, tá? Você possa escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé. Então, como é que você está em pé diante do Filho do Homem? Você estar na frequência que ele mandou que você ficasse. Agora, Cristo não está aqui, você aí está fazendo aí libertinagem, fazendo coisas aí. Você não vai estar diante de Cristo quando ele voltar, o Filho do Homem, diante de pé dele. Vai aparecer as suas vergonhas, a sua nudez. Porque ninguém vai poder esconder diante dele. Ninguém pode esconder. Tá? Você pode esconder aí do outro irmão, das outras pessoas, mas diante do Filho do Homem você não vai se esconder, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Então, ele falou que ore para que você escape de tudo que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. É isso que ele falou, né, pessoal? Vigie, tá? Efésios 6:18. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Então, ore, vamos orar até no Espírito, mesmo sem... Porque você viu que a oração é uma reflexão, uma escuta. É você estar em espírito, ouvindo a espiritualidade e estar na frequência. Então, ore em espírito em toda ocasião, em todas, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Então, esteja atento a estar vigilante, né? Tenha isso em mente, está atento e persevere na oração por todos, ajudando aqueles santos que estão fracos em oração. É assim que a gente tem que estar, pessoal, porque senão estamos fora da frequência. Aí depois a gente pode até cair. Então, estamos até ajudando em espírito aquela pessoa orando em espírito, tá? Porque em todo tempo a gente tem que estar vigilante, orando. Isso aí tem verdade, isso é da espírito. A gente tem que estar assim, porque
a gente vive num mundo dualista, num mundo onde tem a dualidade, o bem e o mal. Então a gente tem que analisar, pedir a espiritualidade se é de Deus ou se não é. Tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, esteja com a mente preparada, pronto para agir, esteja em alerta e ponha toda a esperança na graça que será dada a você quando Jesus Cristo for revelado. Então, pessoal, esteja com a mente preparada, pronto para agir, esteja em alerta, ponha toda a esperança na graça, que é Cristo, né? Que seja dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, quando Jesus Cristo, essa graça vai nos alcançar. Tá, pessoal? Espiritualmente, né? E quando Cristo voltar. Por isso que vocês têm que estar alerta. Para não se desviar da frequência que Cristo nos orientou os discípulos, está orientando aquelas pessoas que crêem nele, que entram na frequência, aqueles que são chamados para a espiritualidade, são chamados para a comunhão com Deus, com Cristo. Vocês têm que estar atentos, pessoal. Tá? O que mais, pessoal? Apocalipse 3, versículo 3. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então, ele está falando para aqueles que receberam, né, o evangelho, ouviram sobre o evangelho, o que Cristo estava falando. Então, lembre-se, portanto, do que você recebeu. Então, você recebeu a mensagem do evangelho e ouviu, então, obedeça. Entre na frequência aí. Se você se arrependa-se, entre nessa frequência. Por quê? Se você, ele fala, Cristo, né? Mas se você não estiver atento, então vigilante, né? Porque vigilância espiritual é você estar atento. Mas se você não está atento a isso, obedecendo, andando na frequência, o que é que vai acontecer? Cristo falou, virei como ladrão. Você vai ser pego com as calças nas mãos. Vai ser pego de surpresa, tá? Nossa, pessoal, não é fácil, mas é isso, tá? A gente, tá, pessoal, precisa entrar nessa frequência, porque senão Cristo, quando vir, vai pegar muitos aí, tá? Muitos religiosos que estão dormindo aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, né? Muitos que se desviaram, muitos que estão aí fazendo coisa, roubando, mentindo, dentro até da própria igreja, tá? Vai pegar essas pessoas de surpresa. Por isso que Cristo fala lá, Senhor, Senhor, não expulsamos demônio, não falamos do teu nome. Ele diz, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, você vai ser apartado dele. Você vai para o lugar de vergonha. Tá, pessoal? Por isso que esteja atento, ele fala. Se não estiver atento, virei como ladrão para você. E você não saberá que horas eu virei contra você. E você não vai saber. Porque quem é que vai saber que Cristo vai voltar? É aquele que está na frequência com a espiritualidade. Ele está trabalhando, ele está na obediência, ele se arrependeu, ele está na frequência. A espiritualidade vai avisar que o esposo está chegando
o rei está chegando, o Todo-Poderoso está chegando para voltar para a sua igreja, tá? Ele vai saber, porque a espiritualidade vai avisar ele, no espírito dele, vai avisar ele. Mas se você não está na conexão, não está na frequência, você ouviu o evangelho, você ouviu o que Cristo falou e não obedeceu, não se arrependeu, não entrou na frequência. Ah, que nada. Isso ainda não. O que é que vai acontecer? Ah, não, é porque meu pastor assim, ele fez isso aí, eu saí da igreja. Não tem nada a ver, tá? O evangelho, a escritura está aí. Não é o seu pastor que é dono, não é nenhum grupo que é dono das escrituras, tá? Você tem que fazer a sua parte. Então, Cristo está falando isso para aqueles que ouviram o evangelho, né? Se você obedecer e se arrepender, você não vai ser pego de surpresa. Mas se você não estiver atento, atento é o quê? Vigilante, né? Não obedecendo o evangelho de Cristo, de Deus, tá? O que é que vai acontecer? Virei como ladrão. Então, eu vou aparecer para você como um ladrão. E vocês não saberá a hora que virei contra você. É bem claro, né, pessoal? É bem claro aqui, Apocalipse 3, versículo 3. Tá? Então, pessoal, acabou os versículos, tá? Senão a gente vai ficar a tarde toda aqui. Tinha muito versículo. Eu coloquei esses daqui que já dá o entendimento de que a vigilância espiritual é importante para aqueles que estão na frequência de Deus. Aquele que crê em Deus, que crê em Cristo. É importante você estar nessa vigilância. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês pela ajuda, pela essa disponibilidade de você estar aí me ouvindo, tá? E muitas pessoas me agradecendo, tá, pessoal? Não, agradeça a Deus, louve a Deus, entre na frequência dele, porque é só você fazer sua parte. Eu também tenho que fazer a minha parte, tá? Para poder estar na frequência. Senão, Cristo pode vir como ladrão para mim também. Me pegar de surpresa, tá? Com as calças das mãos. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a espiritualidade, a Deus, tá? E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!